Gleide rasgou uma das saias do vestido, enrolou a neta no tecido, aquecendo-a, e logo o choro da menina cessou. Fica aqui com minha pequena, pediu ao rapaz, que certamente era um enviado da deusa para ajudá-las, e saiu da caverna segurando a menina recém-nascida nos braços. Ela precisava oferecer a neta à grande mãe, e a enorme e azul lua cheia que brilhava no céu acolhia a criança. Não havia presságio melhor. Inclinando-se junto à água, Gleide rasgou mais um pedaço de seu vestido e o molhou na água que descia da cachoeira. Entoando baixo um cântico para a deusa, limpou a menina, que estremeceu de frio. Tu és parte da terra, parte do fogo, parte da água, parte das matas. Pertence à deusa Dana, minha querida. Tens dentro de ti as forças da natureza e as bênçãos da grande mãe. A avó proferiu a bênção sobre a menina pequenina. Teu nome será Daniele. Ela ergueu a criança nua na direção da grande lua e sorriu com as lágrimas descendo pelo rosto. Apertou a neta contra o corpo e a enrolou novamente no pedaço de tecido. Bom, hoje a gente recebe então aqui no Líder Entrevistado uma figura nova, né, na Fantástica. Não. Simone Marques, esse é um trecho de Paganos. primeiro livro da saga Paganos. Isso. Bom, a gente reviveu essa sessão Líder Entrevistado, que sempre foi um diferencial dentro da Fantástica. A gente faz um papo lá no Papo Fantástica com autores sem necessariamente ter lido, né? Porque também não dá para ler tudo nessa vida, nem todo mundo é que nem a Alba. E a ideia do Líder Entrevistado é justamente entrevistar o autor após ter lido o livro, né? Mas eu terminei de ler então, eu li o Gênese Pagã, né, que era o nome antigo da publicação da Simone, que agora se chama Paganos, né, que é o nome da saga, saído pela editora Modo, né? Isso. E a dona Simone Marques, autora de 200 histórias, né? Não chega tanto. Além da saga Paganos tem a Agridoce, né? Tem nome essa saga, não? Não, ainda não escolhi. Não sei, tem umas sugestões saborosas aí, mas ainda vou pensar. E além disso tem também os tesouros lá da Marina, né? Marina e os Tesouros da Tribo de Dana. E o inédito ainda. As Crônicas do Reino do Portal. Que só não é inédito em papel, né? Porque já foi publicado na internet. 3 volumes já foram publicados na internet. Né? Uhum. E a incansável Simone. É difícil fazer sinopse, né? Sem ler ali atrás. Mas vamos lá. É. Difícil sem dar spoiler, mas em linhas gerais, então fala um pouco sobre. Tem essa temática celta, né? Isso. Que Uhum. fala, digamos assim, sobre um povo que foge, uma família, digamos assim, com foco nas mulheres, né? Que foge aí Isso. das perseguições da igreja e da perseguição da própria Inquisição, né? Porque a história ela se passa no século XVII, Em né? Portugal. Que ainda tem a Inquisição ainda está funcionando, né? Embora enfraquecida, mas ela ainda está funcionando. E em Portugal, na região norte, né, de Portugal. Então eu peguei região norte porque é onde a influência celta É maior. foi maior. E aí então as personagens partem dessa aldeia, que é na região norte de Portugal, e mais especificamente lá na região de Trás-os-Montes. Isso, e tem esse foco digamos, nas personagens femininas, né, dessa família, que acho que o foco é maior, né? Porque ele conta, esse primeiro livro, ele vai trabalhar com 3 gerações de mulheres da mesma família. Né? Uhum. E, Então, e tem um detalhe interessante que esse livro, na verdade, ele seria um prequel, né? Porque originalmente essa tua saga é uma trilogia, né? Que seria o isso, Trisco, tipo de Dana e Era de Aquário, que você dividiu Isso, em dois, isso. né? E esse Uhum. Pagano seria, na verdade, um livro que você fez antes. Depois escreveu os outros? Não. Depois de escrever os outros, Isso depois. foi. Na verdade, ele foi escrito, assim, quando eu estava terminando de escrever era de Aquário, mas estava esperando a publicação do Trisco, Uhum, que ficou mais de ano com uma editora aí que ia publicar. uhum. E ele foi um desafio que
é assim, contar a história para não interferir na história, né, da trilogia, mas alguma coisa que ligasse a história. Uhum. Então eu escrevi, por isso que ele levava o nome de Gênese pagã, porque ele ia vir antes de tudo, né, e se passa 300 anos antes da trilogia. E aí ele foi publicado na internet, né? Eu publiquei ele inteirinho na internet. E depois. E ele acabou saindo antes dos outros livros, por isso que ele acabou incorporado. É, tem essa coisa, né? De trazer a perseguição de 300 anos pra hoje, né? Isso. E é uma coisa muito interessante, né? Porque ela pode continuar com perspectivas diferentes, maneiras diferentes de atuação, mas algumas sombras ainda acompanham. Né? Então eu trago para o presente, né? O resto da saga toda se passa nos dias atuais. Uh. Bom, vamos começar então. Eu preparei ainda algumas perguntas. Hum. Então, a primeira coisa eu queria saber por que a escolha dos celtas? Bom, que eu sempre falo que parece um clichê, né? Mas porque toda essa saga, ela saiu de um sonho que eu tive e nesse sonho eu vi alguns símbolos, né? Uhum. E um desses símbolos, e depois eu acordei e escrevi o sonho porque ele era um sonho bem legal, né? Assim, uma aventura bem bacana. E aí eu fui pesquisar e eu vi, de repente eu vi um dos símbolos, eu vi na minha pesquisa. E era exatamente o Triskel. Uhum. E esse símbolo eu descobri que era um símbolo que era usado na cultura celta. Só em linhas rápidas, pra quem não sabe, só explica quem Aham. são os celtas. Então, os celtas, eles são várias tribos, né? Na verdade, não é um povo, mas são várias tribos que foram distribuídas por toda a Europa e que tinham costumes diferentes, mas crenças semelhantes, né? Uma ligação muito forte com a natureza, a crença de que o que você faz aqui para a natureza você vai colher adiante. Então eles um panteão de deuses assim muito variado, né? Uhum. E totalmente tribal, né? Totalmente tribal. Então eles eram bem, inclusive era um povo meio desunido, se você for falar celta como um povo, porque as tribos até lutavam entre si Uhum. e, e era tem várias histórias, porque você tem celtas, depois se firmaram mais na Grã-Bretanha, na Irlanda, mas eles deixaram sua influência na cultura que foi descendo, né? Uhum. Uhum. E de certa forma chegaram, por exemplo, através dos portugueses pra gente muita coisa. Sim, tem. E pelo que eu li para escrever a matéria da Fantástica, eu até comentei isso. Na verdade, a Inquisição nasceu justamente para combater esse povo, né? Uma É, das razões como começou, depois se espalhou para matar até as formigas, né? Mas pelo que eu li, eu não sei se é porque verdade ou não, né? ah, não necessariamente para matar esse povo, mas assim, como ele tinha toda uma característica matrifocal, a importância da mulher, a mulher tinha, né, participação mais ativa nessas Além tribos. de ser um povo guerreiro, né? Que representa uma ameaça Exatamente, para. exatamente. Eles eram muito guerreiros, era o tipo de povo difícil de matar, né? Uhum. E Que mesmo as então, mulheres sabiam bem se defender. sim, elas sabiam se defender bem e tinham essa forte ligação com a natureza, né? Que é um empecilho para quem quer dominar, né? Porque quem quer dominar quer chegar, né, limpando tudo, né? Uhum. Sim. Exato. E eles estavam assim dispostos a proteger, claro, né? Tudo aquilo que para eles era o universo deles ali, com todas as crenças. Então, eles, por exemplo, quando chamam de adoradores de pedras, né? A gente vê lá as formações, não são dos celtas, mas eles cultuavam eh, deuses em espaços abertos. Então, pedras podem ser alguns templos, né, Uhum. onde tinham os templos deles. Não que ali fosse o templo, porque eles não construíam templos, mas o templo era próprio céu, né, a terra. E as pedras eram tipo limitações. Tinha um deus lá que ele era adorado numa pedra mesmo, que era não sei pronunciar direito, porque o meu irlandês não funciona, mas era, né, o Kron era um deus muito forte para eles. Então, eu até escrevi
um conto também que fala disso, né? Quando São Patrício chegou à Irlanda Uhum. e foi, sabe, vocês adoram pedras, né? E ao invés de adorar Deus verdadeiro. Então, era uma luta, assim, é uma devastação. Primeiro você tenta matar a crença da pessoa, né? Da tribo. E aí você vai devastando o resto, né? Vai aparando tudo. Sim, um conceito que eu fiquei um pouco confuso, digamos assim, é o conceito de pagão. Né? Uhum. Pagão é uma oposição à Igreja Católica? Eu sempre tinha entendido dessa forma, que o pagão seria uma outra religião que não seja católica na época, né? Não, Não, né? Não não. é isso. Não, não, não é. Mesmo porque pagão, né, vem de paganos, que é o nome do latim, né, Uhum. paganos, e que significa aquele que mora no campo. Uhum. Então, quando você fala pagão, você está se referindo àquelas pessoas que não moram nas cidades, que moram no campo mesmo. Que supostamente não receberam a doutrina católica ou o que for, E né? até antes disso, né? Até antes disso, porque o primeiro mesmo a tentar domar e dominar esse povo foi Júlio César, né? Uhum, os romanos, né? Os romanos foram os primeiros, então eles assim tiveram batalhas muito fortes com esse povo e inclusive os escritos que se tem, né, as inscrições de druidas que se tem, registros mesmo, as primeiras foram feitas pelo Júlio César. Uhum. Ele que conta como eram os druidas, e aí que vem aquela coisa, né? Porque os druidas, eles eram pessoas muito inteligentes, muito perspicazes, né? Eram sábios. Sim, eles Né? fizeram aquele círculozinho, né? Que é papel de parede hoje em dia do Windows. Aquilo é uma. Pode até É, ser. Então, é assim, paganos queria dizer exatamente isso. É aquele que mora no campo e que uhum, tem toda a ignorância do povo do campo, né? uhum. E essa associação, isso também veio dessa perseguição pela Igreja Católica, porque a própria imagem dos celtas também ficou um pouco associada à bruxaria, né? A Uhum, bruxa, por usar o conhecimento das plantas da natureza, né, e tal. uhum. Isso se confundiu um pouco com bruxaria? Não, isso foi usado, né, totalmente contra Distorcido, elas né? exatamente, porque para elas mesmo, para quem praticava, eles nem sabiam o que queria dizer bruxaria. Uhum. Isso é um termo criado pela igreja Pela para Igreja designar Católica. as pessoas. Então, para elas, elas não eram nada disso, elas eram simplesmente pessoas que sabiam lidar com a natureza. É, tem um conceito, exatamente. Tem um filme que é o. O pessoal nem gosta tanto desse filme, mas que é a Bruxa de Blair, né? Ah, Tem uma uhum, personagem que ela é Wicca, né? E ela tem ah, uma fala dela que ela diz exatamente isso. Ela diz: Poxa, as pessoas me acusam, me chamam de bruxa e me acusam de adorar o demônio, mas o demônio é um conceito católico que eu nem sigo. exato, exatamente. Mesmo porque, né, nas crenças celtas, você não tem céu, inferno, Uhum, né? Você tem simplesmente um outro mundo, que é onde habitam deuses, outros seres, né, místicos, esse tipo de coisa. Mas você não tem essa coisa, você vai ser punido e vai para o inferno. uhum, Então, ele não tem essa divisão. Para eles, você falar, você adora o demônio, eles não sabiam nem o que significava isso, né? Adorar uhum, quem? uhum. Né? Não, assim, muitos eram acusados por serem adoradores do demônio, e eles não sabiam nem o que significava demônio. Sim, isso tá claro também na questão do livro, que as personagens elas são muito isoladas, né? Depois tem Uhum, uma cena onde elas vão pro porto e tudo é muito novo, né? Mostra como uhum. eles eram pessoas, digamos, reclusas, né? No seu Pessoas próprio. do campo, né? Sim. Que cada aldeia era afastada de outra aldeia.